Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 66, ansiedade, parte 3. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos finalizar esse assunto, ansiedade, que começou, então, no dose de energia número 63, depois foi no 65 e hoje, no 66, a gente vai terminar com as dicas de como superar esse momento de ansiedade, essas preocupações que acontecem com a gente, que se transformam no nosso físico. Então, como eu falei para vocês nos outros 2 episódios, a intenção era mostrar para vocês o que é ansiedade, por que ela acontece, e quando a gente entende, fica mais fácil da gente conseguir melhorar isso na gente e tentar corrigir, tá? Mais uma vez eu falo, não sou médica, não sou psicóloga, não sou terapeuta. Eu trago aqui informações que eu busquei na minha vida para me ajudar e tô transmitindo isso para vocês. Nada do que é falado aqui vai substituir um conselho médico, um medicamento. Não tem vergonha nenhuma em tomar medicamento por conta disso. Eu tomei durante anos e foi muito bom para mim, me ajudou muito. Não sei o que seria de mim se eu não tivesse tomado nos momentos que eu precisei. E hoje, depois, como eu estava melhor, eu consegui buscar outras alternativas para mim, para eu viver uma vida mais saudável, beleza? Então, isso não vai substituir conselho nenhum do seu médico. Eu não estou aqui para ir contra indicações e tudo mais, não. Eu estou aqui para passar para vocês o que eu aprendo e que foi útil para mim e que eu espero de coração que seja útil para você. Então, assim, a gente falou sobre a ansiedade, que são as preocupações da nossa cabeça, que elas se tornam físicas, que elas vêm agitar o nosso corpo. E como no episódio anterior eu comentei para vocês que 1 minuto antes de eu começar a gravar o episódio 65, eu tive uma crise de ansiedade por conta de uma notícia que eu recebi. E geralmente me leva 2, 3 horas para eu me recompor de uma crise de ansiedade, se não mais. Teve um dia que eu passei o dia inteiro ruim, fui dormir muito estressada, muito agitada. E hoje, na verdade, no dia que eu tive a crise, eu consegui. Hoje eu sei como fazer esse tempo que eu levava 2 ou 3 horas, ou um dia inteiro, eu consegui reduzir para bastante. E na minha última crise, então, foram 20 minutos e eu já estava bem. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas quanto mais a gente entende como que funciona, mais fácil é para a gente incorporar isso na nossa vida, beleza? Então, o que a gente precisa fazer para a gente parar a ansiedade? Lembrando que a gente não precisa viver com ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer para parar a ansiedade? Primeiro, nunca diga a ninguém para ficar calmo, pois isso só piora. Ao invés disso, vamos entender então como que eu e você, podemos desativar o alarme, seja seu alarme ou de outra pessoa. Imagina só que legal. Imagine isso como se você fosse capaz de cortar o fio que conecta a sua mente do corpo, pois é assim que irá desativar esse alarme, beleza? Então, primeiro passo, quando você não estiver ansioso, quando você estiver num estado tranquilo, escreva num papel que te faz te preocupar. O que te preocupa? Você ou alguém que você ama. Por exemplo, a sua filha, ela tá preocupada com a nova escola que ela vai começar. Ela tá muito ansiosa com isso. Ou você está muito preocupado com uma apresentação que você vai ter que fazer sobre a sua empresa. Então, quais são as preocupações que aparecem na sua cabeça, que você sabe que te deixam ansioso, e escreva tudo no papel. Porque o primeiro passo é cortar o fio desse alarme. Mas até antes de cortar o fio, a gente precisa
colocar um fio, como se fosse o fio terra. Sabe que a gente coloca o fio terra nas coisas para não levar choque? A gente precisa colocar um fio terra, a gente se aterrar, colocar os nossos pés no chão. Por quê? Porque quando estamos ansiosos, nós nos desconectamos fisicamente. Você está na sala, mas você não está na sala. Você está pensando naquilo que te faz medo, naquilo que te preocupa muito. Então, para você se aterrar, você precisa de um pensamento âncora, como se fosse jogar uma âncora ali e você volta com os pés no chão. Então, para cada preocupação, pense num pensamento que te deixa entusiasmado, que te deixa animado. Por exemplo, a sua filha que está preocupada com ir para a escola, o pensamento âncora dela seria: eu estou muito entusiasmada de fazer novos amigos. Você que está preocupado com a apresentação que você tem que fazer sobre a sua empresa, o teu pensamento âncora pode ser: eu estou tão entusiasmada de fazer crescer a minha empresa que eu estou muito feliz. Então, esse é o pensamento âncora. Então, perceba que a palavra entusiasmo, estar entusiasmado, se repete nesses pensamentos âncora, pois eles precisam te fazer entusiasmado. Você precisa realmente mudar, ter esse estado de entusiasmo. Segundo a pesquisa da Harvard, fisiologicamente falando, não tem diferença no nosso corpo entre o momento que te faz super entusiasmado e o momento que você está preocupado, nervoso ou ansioso. Então veja, quando você está entusiasmado, que você está super feliz, você está assim super como a gente fala, excitado, feliz, porque a gente vai fazer alguma coisa, você não começa a ficar com o coração acelerado, a tua mão não começa a suar, você fica assim com alguma coisa dentro de você, você sabe que você está diferente. Esses sintomas são exatamente os mesmos sintomas quando você está ansioso. A mão começa a suar, o coração começa a acelerar, você começa a se sentir diferente. Então, Harvard, ele percebeu que não tem diferença fisiológica quando você está entusiasmado e quando você está estressado, quando você está ansioso. E foi aí que veio a ideia da Harvard de trapacear a sua mente e o seu corpo, mudando a ansiedade para entusiasmo. Então, você se sentir entusiasmado quando, na verdade, você está nervoso. É um truque, é uma pegadinha que você vai fazer com a tua cabeça. Já que o teu estado físico não se altera quando você está entusiasmado ou quando você está nervoso, estressado, a gente vai, então, fazer uma brincadeira com a tua mente, vai mudar ela e você vai, como se fosse trapacear ela, e você vai trocar a ansiedade por entusiasmo. Por isso que o pensamento âncora, que é esse pensamento que te fará entusiasmado, é uma simples técnica que te deixará muito entusiasmado com as coisas que te preocupam e te dão medo. E repetir para você mesmo várias vezes esse pensamento âncora, adivinha o que acontece? Você vai deixar de ficar ansioso. Dizendo a você mesmo que você está entusiasmado numa situação que te deixa nervoso, faz com que seu corpo se aterre em entusiasmo. E isso te mantém em controle. Você volta a ter controle do seu corpo. E foi feito um estudo com vários estudantes aplicando essa técnica do pensamento âncora, que quando eles estão ansiosos e nervosos, eles trocam por algo que os deixa entusiasmados. E eles viram uma melhora muito grande na performance desses alunos, tiveram um rendimento muito melhor. E tem uma razão médica para isso. Se você permite que o alarme da ansiedade se desligue, você começa a se recompor, porque você estava e ficar entusiasmado. E quando você estava com o alarme ligado, com a ansiedade ligado, teu hormônio cortisol, ele estava inundando o seu corpo, que é o hormônio do estresse. E quando ele chega até a sua mente, fica muito complicado de você manter o foco. Por isso, o sucesso dos alunos quando conseguiram reduzir o cortisol no corpo deles, aumentando o foco, aumentando a maneira como eles se concentravam para os exames e provas, tá? Então, dizendo que você está entusiasmado, você começa a equilibrar o seu corpo e você começa a ter controle da sua mente. Assim, você desarma o alarme da ansiedade. Não é incrível? Então, vamos lá.
Quando você começa a se sentir assim, nessa crise de ansiedade, começa a ter essa ansiedade, você conta 5, 4, 3, 2, 1. E você vai e muda o seu pensamento de ansiedade e coloca um pensamento âncora, uma frase de entusiasmo, alguma coisa que vai te deixar entusiasmada com a situação. E nisso você corta o fio do alarme, porque você está repetindo essa frase de entusiasmo para você. E o que acontece? Nada. Você parou o alarme e você está mais calmo. É realmente muito simples. Então, assim, quando você estiver agindo daquele modo mais dinâmico, onde quer fazer tudo porque está ansioso e começa a pensar o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, e começa a fazer e delegar as coisas para todo mundo, começa a mandar, conte 5, 4, 3, 2, 1. E você vai se aterrar, vai colocar aquele teu fio terra, você vai colocar os pés no chão e vai colocar com a sua frase âncora, e isso vai te ajudar a ficar entusiasmado no lugar de ansioso e vai deixar com que os outros te ajudem, porque geralmente você que é muito dinâmico, que é planejar tudo, controlar tudo, você não deixa que ninguém te ajude. E quando você consegue se acalmar, ter aquela frase âncora, aquele entusiasmo, você consegue até permitir que as pessoas te ajudem. E caso você seja daquela pessoa que paralisa em meio à ansiedade, quebre essa técnica, quebre com essa técnica, na verdade, né? Falando 5, 4, 3, 2, 1 e troque por uma frase de entusiasmo e acredite que você é muito capaz de fazer o que você precisa, não precisa ficar paralisado, você tem a solução, você sabe, só não tem o hábito de ter sempre o controle. Então use o 5, 4, 3, 2, 1, essa regra dos 5 segundos da Mel Robbins para cortar esse fio da ansiedade, esse alarme e colocar então o pensamento âncora que vai te trazer mais entusiasmo, beleza? Todos os dias temos algo que nos deixa ansiosos, mas agora sabemos que essa técnica cientificamente comprovada, você pode desarmar o alarme da ansiedade. E sim, você provavelmente precisará fazer isso milhares de vezes e terá que começar tudo de novo com essa simples técnica, porque a vida sempre irá apresentar momentos de incerteza, momentos que estamos sobrecarregados e que nos fazem sentir muito desafiados. Mas, com o tempo, terá o hábito que quebrar os pensamentos que te preocupam e achar que te deixa, achar o que te deixa entusiasmado, vai fazer com que você mude o teu jeito em relação a esses momentos. E você vai começar a sentir até aquela baixa de cortisol no teu corpo, porque o cortisol estava inundando você e você vai baixar. E quando você está entusiasmado e quando você está com um estado melhor, você começa a pensar melhor, ter mais clareza. A Mel Robbins, ela conta que ela vem usando essa técnica nos últimos 6 anos e desde então ela só teve um ataque de ansiedade, que foi que saiu, digamos, do controle dela. Mas se não, sempre que a gente lembrar, quando a gente está preocupado com alguma coisa que a gente começa a entrar em pânico, ter realmente a crise de ansiedade, conte lá 5, 4, 3, 2, 1 e mude para um pensamento âncora. Controle as suas preocupações, buscando o que te deixa entusiasmado por aquele assunto. Beleza? Gente, além disso, como eu contei, um episódio que eu tive uma crise de ansiedade, eu usei o 5, 4, 3, 2, 1 e comecei a pensar que aquela notícia que eu tinha recebido provavelmente seria algo que me trouxesse uma boa notícia e por conta disso eu fui baixando a minha ansiedade e fui me sentindo muito melhor. Lembre-se, não tem nada errado com você. Todos nos sentimos ansiosos, todo mundo tem episódios de ansiedade. E não faz uma semana que eu recebi da minha nova nutricionista, que a gente vai começar a trabalhar junto, ela me mandou uma mensagem no meio de um e-mail dela que estava escrito assim: tudo bem estar ansioso, mas essa não é você. Você não é a sua ansiedade. Isso é só um desequilíbrio. Beleza, gente? Então, que essa técnica consiga te ajudar. Lembrando que está tudo dentro da nossa cabeça. Se a gente conseguir fazer essa troca, a gente consegue ter uma vida mais tranquila, mais
relaxada, digamos assim, mais em paz. E é uma coisa que a gente vai ter que fazer sempre. Mas como tudo que a gente repete vira hábito, quando a gente repete bastante essa troca, a gente vai acabar mudando o nosso jeito de pensar quando preocupações nos aparecem. A gente vai ter uma reação muito mais positiva, com muito mais, digamos assim, esperança, porque aquilo veio porque precisava vir e a gente vai achar alguma coisa que a gente possa se entusiasmar e vai quebrar esse alarme da ansiedade. Beleza, gente? Então é isso. Com carinho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!